Meus amigos, nós estamos de volta nesse vídeo para discutir com você a propaganda eleitoral na internet. E veja, me acompanha aí ao quadro, por favor. A propaganda eleitoral na internet, ela foi, a nova redação, né? Foi dada pela mini reforma eleitoral de 2015, tá aqui, ó, a menção à Lei 13.165 de 2015, mas eu posso considerar que, na verdade, desde 2009, a reforma eleitoral de 2009, da Lei 12.034, é que deu os primeiros passos na regulamentação desse tipo de propaganda. Então, nós estamos falando de uma regulamentação que é relativamente recente e que já sofre as mudanças que são inerentes a esse meio de comunicação. Então, o que eu posso te adiantar é o seguinte: até 2009, não havia uma regulamentação específica sobre a propaganda eleitoral na internet, o que gerava muita controvérsia, muita dúvida e pouca ação efetiva da Justiça Eleitoral, seja para coibir abusos, seja para regulamentar essa atividade. A partir de 2009, nós começamos a dar os passos iniciais. Bom, é permitida a propaganda eleitoral na internet. O grau de liberdade que você tem na internet é, inclusive, maior do que o grau de liberdade que você tem no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão, onde não é possível a propaganda paga e a propaganda eleitoral se restringe única e exclusivamente ao horário eleitoral gratuito. Bom, então, na Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, é que nós vamos encontrar uma sequência de artigos 57, 57A, 57B, C, D, E, F, G e por aí vai. Todos eles tratando da propaganda eleitoral na internet. Vamos analisar eles? Vamos lá. Artigo 57A. Aí a adaptação foi com o novo marco de início da campanha eleitoral. Tá aí, ó. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos dessa lei, obviamente, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes disso, antes do dia 16, né? Então, até o dia 15 de agosto do ano da eleição, propaganda eleitoral na internet é considerado propaganda eleitoral antecipada. Da mesma forma que nas ruas, a campanha eleitoral na internet só é possível depois do dia 15, portanto, a partir do dia 16 de agosto. Mas eu quero destacar com você aqui algumas decisões da Justiça Eleitoral, porque elas já caíram em prova. Atenção, de olho no quadro, veja. Você está diante aí de um acórdão do TSE de 2013, tá aqui. É um acórdão de 2013, no julgamento de um recurso especial, o recurso especial de número 7464. Não há falar em propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas. Então veja só, o que a Justiça Eleitoral entendeu em 2013? Que como aquela época, através do Twitter, você não conseguia fazer postagens para atingir um público em geral, nas suas postagens só atingiam as pessoas que seguiam você no Twitter, portanto, que se cadastravam de alguma forma para receber as suas mensagens, a comunicação feita através do Twitter simplesmente não era considerada propaganda eleitoral. Então entenda, um pré-candidato, ou mesmo já um candidato, poderia fazer manifestações no Twitter antes do dia 16 de agosto, pedindo votos, inclusive, e isso simplesmente não era considerado propaganda eleitoral. Olha, eu muito honestamente não sei lhe dizer se 4 anos depois de uma decisão como essa, o Twitter não oferece qualquer ferramenta que torne pública as suas postagens, que torne possível que a sua postagem seja vista mesmo por quem não lhe segue. Bom, mas de qualquer sorte, o que continua válido nessa interpretação da Justiça Eleitoral é que a comunicação feita através da internet e que não se torna uma manifestação geral, pública, que é uma manifestação restrita às pessoas que solicitam receber de você esta comunicação,
então não é considerado propaganda eleitoral, pela simples razão de que nesses casos é a pessoa que vai até você, é o eleitor que vai até o candidato ou pré-candidato atrás de informações, atrás de uma interação em um ambiente virtual, na internet, sobre os rumos da campanha, as posições políticas, bom, o que pensa sobre o processo eleitoral aquela figura pública. Bom, então vamos lá. Depois do dia 15 de agosto, está liberado. Pode fazer a propaganda. Agora, pode fazer a propaganda como? Pode fazer a propaganda em que termos? Aí nós temos o artigo 57b. Atenção. A propaganda eleitoral na internet pode ser realizada nas seguintes formas. Então vamos lá. Pode ser feita através do site do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Isso aqui é para facilitar a interlocução da Justiça Eleitoral com os provedores. Quando houver necessidade, por exemplo, de direito de resposta ou de pedido de retirada de uma determinada propaganda ou postagem do ar, etc. E mais, repara que eu estou falando de site do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Isso é para evitar sites pirata, certo? Então, o candidato tem um site oficial. Esse site é o que deve ser comunicado por ele ou pelo seu partido à Justiça Eleitoral. Isso é para evitar o seguinte: imagina você que um apoiador do candidato cria um site para fazer as postagens, as mensagens relacionadas àquela campanha. Ou um adversário cria um site como se fosse o candidato, apenas para, através desse canal de comunicação, ele fazer uma propaganda irregular, tentar de alguma maneira prejudicar o candidato. Para evitar essas situações e para fazer com que o candidato responda pela propaganda que faz na internet, a Justiça Eleitoral vai considerar como site do candidato aquele que o candidato informa à Justiça Eleitoral. Bom, também o site do partido ou coligação, mesma forma, olha lá, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Também por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Reparar, as mensagens eletrônicas, os e-mails, as mensagens que você recebe pelo telefone devem ser cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Por meio de blogs, por meio de redes sociais, sites de mensagem instantânea e assemelhados, os WhatsApp da vida aí, ó, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos. Isso aqui é o fundamental. Conteúdo gerado e editado por candidato, partido ou coligação, ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Por que eu estou dando destaque para esse conteúdo gerado ou editado por candidato? É para fazer você perceber que nesses casos é fundamental para a Justiça Eleitoral identificar quem eventualmente responde pelo conteúdo das mensagens que são produzidas e compartilhadas. Bom, de volta aí, também é possível fazer a propaganda eleitoral na internet, mas da mesma forma que no rádio e na televisão é proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Fernando, aí agora eu não entendi. Porque veja, eu posso realizar a propaganda por meio de blogs, redes sociais, sites, mensagens instantâneas. Eu posso fazer isso através do site do candidato ou do partido político. Tudo isso custa dinheiro. Tudo isso vai custar a manutenção do site, os profissionais responsáveis pela manutenção do site, e vai custar também um aluguel do provedor de serviço de internet. Tá vendo aí, ó? Tem a exigência, inclusive, de que esse provedor esteja estabelecido no país. Isso custa dinheiro. Então, como é que a propaganda eleitoral na internet não pode ser paga? Bom, aqui o grande objetivo é tentar evitar, na verdade, é proibir aquela propaganda
que você paga para que as redes sociais deem a ela uma divulgação para além daqueles que buscam a informação. Os posts patrocinados, as páginas patrocinadas das redes sociais. Isso é o que é proibido. Vamos ver aqui de forma bem mais clara. Olha, aqui uma decisão que é de 2014, essa bastante atual, inclusive, certo? A ferramenta denominada página patrocinada do Facebook, na modalidade de propaganda eleitoral paga, desatende ao disposto neste artigo, sendo proibida a sua utilização para divulgação de mensagens que contenham conotação eleitoral. Então, veja, candidatos e pré-candidatos não podem se valer de propaganda, de página, de post patrocinado dentro das redes sociais, dentro do Facebook. Fernando, mas espera lá. Aí está dito o seguinte, está dito que não pode haver propaganda eleitoral na internet antes do dia 16 de agosto, que só é possível fazer propaganda na internet após o dia 15, portanto, a partir do dia 16 de agosto. Aí, então, depois do dia 15 de agosto, a partir do dia 16, eu não posso me valer da página patrocinada ou do post patrocinado para fazer propaganda na internet. Mas e antes disso? E como ato de pré-campanha eleitoral, eu posso me valer disso? A resposta é não. A interpretação da Justiça Eleitoral é a seguinte: existem muitas coisas que você não pode fazer na pré-campanha eleitoral e que vai poder fazer durante a campanha, a partir do dia 16 de agosto. Agora, nada, rigorosamente nada daquilo que você está proibido de fazer durante a campanha eleitoral, você pode fazer durante a pré-campanha. Se é proibido, se é vedado na campanha eleitoral, é proibido também na pré-campanha. Então você não pode se valer de página ou de post patrocinado, nem durante a campanha, nem a partir do dia 16 de agosto e nem antes disso. Bom, vamos para frente. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Atenção que há uma exceção nesse caso, certo? Porque não esqueça, os partidos políticos, e nós já tivemos oportunidade de discutir isso aqui, os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. E, obviamente, a propaganda na internet através dos sites dos partidos e coligações é sim uma forma legítima. Tirando essa exceção, você está vendo aí que é proibido. Também é proibida a propaganda eleitoral na internet em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, de qualquer uma das unidades da federação, a União, Estados, Distrito Federal, municípios, tudo isso daí. Cuidado com essa decisão de 2011, olha. Um link remetendo a site pessoal do candidato não afasta o caráter ilícito da conduta. Claro, aí é muita malandragem, certo? Imagina só o tamanho da malandragem. Você entra num site oficial, num site de um órgão, de uma entidade oficial qualquer. Aí ali você não encontra propaganda do candidato, mas encontra um link para a página pessoal do candidato, onde ali sim você encontra ampla propaganda eleitoral. É claro que isso é uma malaquice, é uma malandragem, uma tentativa de burlar a proibição de se fazer propaganda eleitoral através dos sites de órgãos oficiais, de entidades da administração pública. Bom, de volta aí, olha, a legislação, você está vendo que violar esse dispositivo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda a uma multa no valor de 5 a 30 mil reais. Agora também, de novo aqui, olha, sujeita o responsável quando comprovado o seu prévio conhecimento. Porque pode ser, vamos lá, eu alimento a página oficial
aqui de um órgão qualquer da administração direta e indireta do meu município. Aí eu, sem que um candidato saiba, uso esse site oficial para fazer campanha. Bom, a multa, é evidente, será aplicada apenas a mim, ao responsável pela propaganda, pela divulgação. O beneficiário, que é o candidato, esse daí só vai ser multado quando for comprovado o seu prévio conhecimento. Eu lembro de ter comentado com você em um vídeo anterior que tratou sobre propaganda eleitoral, que a propaganda eleitoral antecipada sujeita o responsável a uma multa, mas que o beneficiário também só vai ser multado se eu consigo demonstrar o seu prévio conhecimento. É a mesma lógica de raciocínio. Bom, vamos adiante. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores, internet. Assegurado o direito de resposta, nos termos aí das alíneas A, B e C, lá do artigo 58, do 58A, e por outros meios de comunicação interpessoal, mediante mensagem eletrônica. Olha só, o TSE tem duas decisões interessantes aqui, olha, uma de 2010, uma outra de 2015. Estou destacando as duas para você. Veja só. Insuficiência da alegação de que o material é anônimo para suspender a propaganda pela Justiça Eleitoral, devendo-se identificar a frase ou o artigo que caracterize propaganda irregular para que ocorra a suspensão da mesma, resguardando-se ao máximo possível o pensamento livremente expressado. A rigor, o artigo 57 não trouxe nenhuma novidade para você nessa letra D. O 57D não tem novidade nenhuma. Você já sabe, desde a própria Constituição, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E que, portanto, é livre a expressão do pensamento político, mesmo na internet. Agora, veja, a restrição do anonimato tem como objetivo você garantir direito de resposta à pessoa eventualmente ofendida pela manifestação da crítica, da oposição, da divergência, a oposição do pensamento, e também para exigir a reparação de danos morais e materiais. Agora, se não é possível identificar quem é o responsável contra quem eu exigiria a reparação de danos morais, a reparação de danos materiais, contra quem eu exigiria o meu direito de resposta, mesmo a identificação da propaganda irregular já é suficiente para que eu peça a retirada desta propaganda do ar. Eu não preciso identificar quem fez a propaganda, quem é o responsável pelo seu conteúdo, para pedir que ela seja retirada quando ela, é claro, é uma propaganda irregular. A outra decisão é essa daí, olha, de 2015. Impossibilidade de se invocar a garantia constitucional relativa à manifestação do pensamento ao eleitor que cria página anônima no Facebook para fomentar críticas à administração municipal e aos candidatos da situação, em razão do anonimato empreendido. O direito de crítica, ele não é absoluto e, portanto, não impede a caracterização dos crimes contra a honra quando o agente parte para a ofensa pessoal. Uma coisa é ter a liberdade de expressão do pensamento, mas em um Estado de direito, nenhuma liberdade é absoluta. No exercício da livre expressão do pensamento, você deve guardar respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos e garantias fundamentais de terceiros. Então ninguém pode argumentar que possui liberdade para expressar pensamentos quando esses pensamentos são ofensivos à honra, à imagem, à dignidade de terceiros. A liberdade de crítica, a liberdade de oposição, a liberdade de divergência, ela tem limites constitucionais. E daí porque a proibição do anonimato, para que você possa responsabilizar aqueles que expressam livremente o seu pensamento. Bom, a violação
do disposto nesse artigo, sujeita o responsável, está aí a multa no valor de 5 a 30 mil reais. Sem prejuízo das sanções civis e criminais, a Justiça Eleitoral pode determinar a retirada da publicação que contém agressão, que contém ataque a candidatos, inclusive aí tanto em sites como nas redes sociais. Isso, claro, nunca de ofício, viu? Sempre, olha, por solicitação daquele que foi ofendido. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, a doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Bom, você acabou de ver que era possível a propaganda eleitoral na internet através de mensagens eletrônicas. Mas mensagens eletrônicas para e-mails ou para telefones gratuitamente cadastrados pelos candidatos, pelos partidos ou coligações. Então, quem quer que tenha um cadastro onde reúne e-mail, endereço, telefone de usuários de um determinado serviço, não pode negociar esse cadastro, não pode vender esse cadastro para partidos, coligações e candidatos. Bom, aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral do candidato, de partido ou de coligação, as penalidades previstas nessa lei. Se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, e prazo esse contado a partir da data da notificação da decisão, não tomar as providências para a cessão da divulgação de uma propaganda irregular. O provedor de conteúdo ou do serviço multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Porque se ele só hospeda essas mensagens, ele não pode ser responsabilizado pelo seu conteúdo. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismo que permita o seu descadastramento pelo destinatário. Obrigado o remetente a providenciar esse descadastramento no prazo de 48 horas. Mensagens eletrônicas enviadas depois do término deste prazo, sujeito responsável ao pagamento de um valor de uma multa de R$100 por mensagem. Vamos lá, você está com o seu telefone e recebe uma mensagem de um candidato. Não tem a menor ideia de como foi que você recebeu essa mensagem, de como é que esse candidato chegou ao teu número de WhatsApp, por exemplo. Bom, mas é fundamental que você disponha de instrumentos para comunicar ao candidato que você não deseja mais receber essas mensagens. E dentro de 48 horas as mensagens têm que parar. Se você continua recebendo mensagens fora desse prazo, multa de R$100 por mensagem. Olha aí o 57H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com a multa de 5 a 30 mil reais quem realiza propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive se esse terceiro é candidato, partido ou coligação. Constitui crime, viu? A contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Veja, e aí eu estou falando não apenas de uma propaganda eleitoral que é irregular, eu estou falando de uma propaganda eleitoral criminosa, sujeita aí o responsável à detenção de 2 ou 4 anos e a multa de 15 a 50 mil reais. Igualmente, incorre no crime, punível com a detenção essa menor de 6 meses a 1 ano, certo? Pena essa que pode ser até substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de 5 a 30 mil reais as pessoas que foram contratadas. Tanto é crime contratar, como é crime também prestar esse serviço. É evidente, você está vendo aí no parágrafo 1º, que contratar é um crime mais grave, não é isso?
a requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96, a Justiça Eleitoral pode determinar a suspensão por até 24 horas do acesso a todo o conteúdo informativo dos sites que deixarem de cumprir as disposições dessa lei. Aí, repara, eu não estou mais falando apenas de retirar a propaganda do ar. Eu estou falando de retirar o site do ar. Cada reiteração de conduta, você duplica o prazo de suspensão. No período de suspensão a que se refere esse artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar os seus serviços, vai informar que se encontra temporariamente inoperante porque desobedeceu à legislação eleitoral. As ofensas que a propaganda eleitoral produz, seja na internet, seja no rádio e na televisão, seja no material impresso, precisam encontrar um reparo. Precisam garantir ao ofendido o direito de resposta e a reparação de danos. É sobre o direito de resposta, então, que nós vamos conversar no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!